Olá, hoje vamos aprender o jogo Hokusai, um jogo de color building para 2 a 5 jogadores. Nesse jogo, vocês buscarão manter viva a obra do artista japonês Katsushika Hokusai e a tradição da arte Ukiyo-e. Em Hokusai, os jogadores são artistas Ukiyo-e e contam com a ajuda de mestres consagrados, de artesãos e de seu aprendiz para preparar e pintar as obras, os kakemonos. Os kakemonos concluídos expostos no tabuleiro central valem pontos. Além disso, a coleção de ferramentas que você vai adquirindo ao longo da partida também incrementam a sua pontuação, assim como cumprir os objetivos individuais e públicos. Ao final do jogo, o jogador que tiver mais pontos ganha a partida. Cada jogador começa com um mestre e um artesão, que auxiliarão na preparação e pintura das obras, além de algumas gotas de pigmento. As gotas de pigmento de cores primárias ou secundárias são utilizadas para pintar os kakemonos, e as gotas de pigmento preto podem ser utilizadas para movimentar o seu aprendiz no rondel ou como uma cor coringa na hora de pintar um kakemono. O jogo é jogado em turnos e termina assim que os jogadores esgotar seus marcadores de assinatura ou assim que os jogadores de forma coletiva completarem um número de kakemonos dependendo do número de jogadores. Começando pelo primeiro jogador e seguindo em sentido horário, cada jogador realiza o seu turno. Durante o turno do jogador, ele irá realizar uma ação principal e, caso deseje, uma ação extra que pode ser realizada antes ou depois da ação principal. O jogador deve escolher apenas uma das 4 opções de ação principal no seu turno. São elas: mover o seu aprendiz, misturar pigmentos, expor um kakemono ou descartar pigmentos. Ação 1. Mover o aprendiz. Para realizar essa ação, o jogador deve mover gotas de pigmentos pretos da área ativa para a área de descarte do seu ateliê. Cada pigmento movido permite que o jogador mova o seu aprendiz um único espaço. O movimento do aprendiz pode ser realizado para uma única direção, à escolha do jogador. Após finalizar o seu movimento, o jogador poderá realizar, caso deseje, uma das seguintes opções: ativar a ficha de ação da região onde o aprendiz do jogador se encontra, adquirir a carta de kakemono e os marcadores de ferramenta do espaço onde o aprendiz do jogador se encontra. Essa opção só pode ser escolhida se o aprendiz do jogador estiver em um espaço com um kakemono e se houver espaço para kakemonos disponível no ateliê do jogador. A carta de kakemono juntamente com os marcadores de ferramenta vão para um espaço de kakemono disponível no ateliê do jogador. Em seguida, a carta do topo do baralho de kakemonos, juntamente com seus 2 marcadores de ferramenta, é colocada no espaço vazio do rondel. Finalmente, 2 novos marcadores de ferramenta são colocados em cima do baralho de kakemonos. Adquirir uma carta de artesão do espaço onde o aprendiz do jogador se encontra. Essa opção só pode ser escolhida se o aprendiz do jogador estiver em um espaço com um artesão. A carta de artesão é colocada em um dos espaços de artesão no ateliê do jogador. Caso não haja mais espaço disponível para colocar o artesão, o jogador pode descartar uma das cartas de artesão do seu ateliê, colocando-a no fundo do baralho de artesãos e posicionar a carta recém-adquirida no seu lugar. Após realizar a ação, uma nova carta de artesão deve ser colocada no rondel. Adquirir um pigmento de cor primária da região onde o aprendiz do jogador se encontra. O pigmento adquirido deve ser colocado na área de descarte do ateliê do jogador. Ação 2. Misturar pigmentos. Para realizar essa ação, o jogador irá primeiro mover os pigmentos de cores necessários para realizar a mistura da área ativa do seu ateliê para o rondel. Sempre que mover pigmentos para o rondel, o jogador primeiro coloca um pigmento no espaço que esteja na mesma região onde o aprendiz do jogador se encontra. Em seguida, coloca um pigmento em cada espaço subsequente, no sentido que o jogador escolher. Em seguida, o jogador deve, obrigatoriamente, girar o rondel quantos espaços quiser em qualquer sentido. Só não é permitido voltar para a mesma posição. Caso deseje, o jogador pode agora realizar a ação da ficha de ação, com a qual o recorte oval do rondel esteja alinhado. Por fim, o jogador pega do tabuleiro central os pigmentos resultantes da mistura e os coloca na área de descarte do seu ateliê. É possível realizar mais de uma mistura com uma única ação, porém, o rondel só é girado uma única vez. Ação 3. Expor um kakemono. O jogador deve pegar de sua área ativa os pigmentos necessários para completar um kakemono que não possua marcadores de ferramenta em cima dele e colocá-los no rondel, os pigmentos de cor primária que foram utilizados na pintura. Os pigmentos de cores secundárias utilizados na pintura são colocados no tabuleiro central. Em seguida, o jogador deve, obrigatoriamente, girar o rondel quantos espaços quiser em qualquer sentido. Só não é permitido voltar para a mesma posição. Caso deseje, o jogador agora realiza a ação da ficha de ação com a qual o recorte oval do rondel esteja alinhado. Em seguida, o jogador deve
deve colocar o Kakemono finalizado no tabuleiro central, com o lado pintado virado para cima, encaixando-o ortogonalmente em qualquer orientação em uma das bordas de uma outra carta que já esteja lá. Depois, o jogador deve colocar um marcador de assinatura de sua cor sobre o Kakemono exposto. Por fim, o jogador irá observar se o encaixe lhe rendeu algum bônus por alinhar símbolos. Nesse exemplo, o jogador receberia pelo encaixe dessa carta 2 pigmentos roxos pegos da reserva e pegaria de qualquer posição do rondel um novo Kakemono, um novo artesão e um pigmento azul. Ação 4. Descartar pigmentos. O jogador move todos os pigmentos da área ativa para a área de descarte do seu ateliê. Em seguida, o jogador pega 6 gotas de pigmento do seu saquinho para repor a sua área ativa. Se não houver quantidade suficiente dentro do saquinho, será necessário pegar todos os pigmentos presentes na área de descarte e colocá-los nele, comprando então do saquinho a quantidade de pigmentos faltantes. Se o jogador não tiver pigmentos suficientes para completar 6 na área ativa, mesmo fazendo esse procedimento descrito, ele ficará com o máximo que puder em sua área ativa. Antes ou depois de realizar sua ação principal, o jogador pode realizar apenas uma das 2 ações extras: ativar cartas de artesão ou pintar Kakemonos parcialmente. Ação extra 1. Ativar cartas de artesão. O jogador pode ativar todas as cartas de artesão que estiverem em seu ateliê para remover marcadores de ferramenta dos Kakemonos que estiverem em seu ateliê, ou descartar uma única carta de artesão para remover um único marcador de ferramenta qualquer de um Kakemono que estiver em seu ateliê. Os marcadores removidos por meio desta ação devem ser colocados na parte superior do ateliê do jogador para pontuação ao final da partida. Ação extra 2. Pintar Kakemonos parcialmente. O jogador pega um ou mais pigmentos de sua área ativa e coloca sobre um ou mais Kakemonos em seu ateliê, de modo que haja correspondência com os pigmentos impressos nas cartas de Kakemono. Lembre-se que, para isso, é preciso que não haja mais marcadores de ferramenta sobre os Kakemonos. Um único pigmento preto pode ser utilizado em substituição de um pigmento de cor primária, ou seja, é possível utilizar um pigmento preto no lugar de um pigmento amarelo, azul ou vermelho nas ações de misturar pigmentos, pintar Kakemonos parcialmente ou expor um Kakemono. Quando um pigmento preto é utilizado como pigmento coringa, ele é deixado ao lado do tabuleiro de jogador ou sobre um Kakemono se utilizado na ação de pintar Kakemonos parcialmente, sendo movido para o lado do ateliê quando o Kakemono for exposto. Dessa forma, ele ficará indisponível ao jogador até que ele utilize seu quarto e último pigmento preto como coringa, quando deverá retornar todos os 4 pigmentos pretos ao lado de seu tabuleiro de jogo para a sua área de descarte. Importante lembrar que cada carta de Kakemono suporta no máximo um pigmento preto. Ao finalizar seu turno, o jogador deve comprar pigmentos do seu saquinho até completar 6 pigmentos na área ativa do seu ateliê. Em seguida, o próximo jogador no sentido horário inicia seu turno. O jogo termina quando uma das 2 condições for atingida: quando o jogador esgotar seus marcadores de assinatura ou quando houver o número de cartas de Kakemonos no tabuleiro central conforme o número de jogadores. O jogador que desencadeou o fim da partida recebe a carta de 2 pontos. Os demais jogadores jogam um último turno cada e a partida termina. Pontuação final. Ao final da partida, cada jogador soma a pontuação dos seguintes elementos: soma dos pontos das cartas de Kakemono onde o jogador tiver marcador de assinatura da sua cor, pontuação do objetivo individual, pontuação dos objetivos públicos, pontuação da coleção de ícones de ferramentas diferentes, marcadores mais cartas de artesão, conforme tabela que se encontra no manual de regras, pontuação de coleção de ícones de ferramentas predominante. O jogador verifica qual ícone ele possui uma maior quantidade. Cada ícone desse tipo vale 1 ponto. Pontuação das cartas de artesão com símbolo de ponto. Pontuação das cartas de Kakemono parcialmente pintadas. Cada pigmento sobre a carta vale 1 ponto. Carta de 2 pontos, apenas para o jogador que desencadeou o fim da partida. Vence o jogador que fizer mais pontos. Em caso de empate, o jogador com o Kakemono mais valioso é o vencedor. Caso o empate persista, o jogador que fez mais pontos por Kakemonos vence. Se o empate ainda persistir, vence o jogador que possui mais marcadores de ferramentas, iguais ou diferentes. Bora jogar? Dê os seguintes componentes para cada jogador: um ateliê, uma carta de Kakemono aleatório de valor 3 com 2 marcadores de ferramenta aleatórios sobre ela, 5 marcadores de assinatura e um meeple de aprendiz da cor do jogador, uma carta aleatória de objetivo individual, 2 marcadores de ação, 6 gotas de pigmento de cores primários, 2 azuis, 2 vermelhos e 2 amarelos, e 4 gotas pretas dentro de um saquinho. Cada jogador compra 6 gotas do seu saquinho e os coloca na área ativa do seu ateliê. Coloque o rondel e o tabuleiro no centro da mesa ao alcance de todos. Pegue uma quantidade de gotas
cartas dependendo do número de jogadores e coloque-os dentro de um saquinho não usado. Tire uma gota de cada vez e coloque nos espaços internos do rondel. Ao final, cada espaço interno deverá ter um número igual de pigmentos. Os pigmentos de cores secundárias devem ser deixados nos espaços destinados no tabuleiro. Embaralhe as cartas de artesão e abra 5 nos espaços destinados em volta do rondel, deixando um espaço vazio entre elas. Forme uma pilha com o restante das cartas de artesão com o verso para cima e coloque-a no local destinado do tabuleiro. Separe as cartas de Kakemono no valor 3 que sobraram, abra uma em qualquer um dos 4 espaços centrais do tabuleiro e devolva as demais para a caixa do jogo. Embaralhe as outras cartas de Kakemono e abra 5 nos espaços vazios em volta do rondel com a face monocromática para cima. Forme uma pilha com o restante das cartas e coloque-a no local destinado no tabuleiro com a face monocromática para cima. Coloque os marcadores de ferramenta no saquinho não usado. Então coloque de 2 em 2 sobre cada Kakemono aberto no rondel. Coloque 2 também na carta do topo da pilha de cartas de Kakemono no tabuleiro. Os restantes dos marcadores devem permanecer no saquinho. Pegue a ficha de ação identificada com o número 1 e coloque-a em qualquer um dos espaços retangulares vazados do rondel. Pegue as demais fichas de ação, embaralhe e coloque um em cada espaço vazado que sobrou. As fichas que sobrarem devem retornar para a caixa. Embaralhe as cartas de objetivos públicos e abra 2 nos locais destinados no tabuleiro. Revele o número de cartas de mestre igual ao número de jogadores na partida mais 1. Determine como quiser o jogador inicial. O último jogador na ordem de turno começa escolhendo seu mestre e assim sucessivamente até chegar ao primeiro jogador em sentido anti-horário. Devolva a carta de mestre que sobrar à caixa do jogo. O último jogador na ordem de turno escolhe a posição inicial do seu aprendiz no rondel, que deve ser obrigatoriamente um espaço de movimento com uma carta de artesão. O jogador então coleta a carta de artesão que ali estiver e a coloca abaixo de seu ateliê. Imediatamente abra uma nova carta de artesão e adicione-a no espaço que ficou vago. Os demais jogadores, seguindo em sentido anti-horário, devem fazer o mesmo. Aprendizes de jogadores diferentes podem ocupar o mesmo local no rondel. Hokusai é um jogo dos designers brasileiros Bianca Melina e Moisés Pacheco, lançado em 2022. O jogo possui arte e componentes lindíssimos, inspirados na obra do artista japonês Katsushika Hokusai. O manual de regras possui ainda uma variação para jogar o jogo em modo solo. Se você gostou desse jogo, conheça também outros jogos dos mesmos designers, como Grace, Mestre Perfumistas e Overdrive. Se você gostou, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que lançarmos vídeos novos no canal. Aproveite e deixe aqui nos comentários que outros jogos você gostaria que a gente ensinasse as regras em menos de 10 minutos.